Olá a todos, pessoal do Aurora PE, agência JC Mazella. Hoje a gente está aqui com uma figura excelentíssima, esse cara que é fera na política recifense, já foi 6 vezes vereador do Recife, é diretor do Sindserp, diretor também do PT Municipal e membro do PT Nacional. Estou aqui com ele, Osmar Ricardo, muito obrigado por estar aqui cedendo espaço no seu gabinete para a gente bater um pouquinho desse papo, conversar sobre as eleições desse ano, que são eleições aí que estão prometendo bastante coisa, e um pouquinho da sua carreira política. Vamos embora, vamos construir esse debate aqui agora. Agradecer ao pessoal da Aurora aí, PE, para que a gente faça um bom debate e explique melhor a sociedade recifense sobre a eleição 2026. Osmar, a gente sabe que você tem uma carreira política muito extensa. Então, quando foi que começou de fato esse seu querer atuar na política? Rapaz, já começou do meu pai, né? Meu pai tem uma história na política e a gente vai acompanhando como Já de criança, criancinha. vendo aquele movimento popular, da questão das moradias, e aí a gente vai sim adequando a política com o tempo. Já participava de atos, já passava as passeatas. Já, né? A gente já participava do PT desde 86, na verdade. Né? Temos já uma boa gama de filiação no PT, eu acho que foi importante isso. E aí a construção do Lula, 89, e aí vem a política toda, né? Depois da questão do movimento sindical, Sim. e aí a gente foi construindo dia a dia da política. Passando todos esses processos, né? E de fato, quando foi assim, sua primeira memória de entrar no PT para de fato começar a galgar ali a sua história política? Isso, então, te falei aqui que a gente se filiou ao PT, acho que na década de 88, 89, né? Um pouco antes. E aí o PT a gente vai construindo núcleos de base, fazendo debate nas comunidades, que era uma coisa que a gente fazia muito dentro do PT. Era a construção dos núcleos de base, né? De bairro, de local de moradia, de sindicatos. E aí a gente acompanhava muitos sindicatos e muita questão de moradia dos bairros, então a gente tinha uma demanda grande dentro do PT dessas construções dos núcleos de base, e foi desse jeito que a gente foi crescendo dentro do PT de uma política natural do debate com o povo na sociedade, porque já existia muitas perseguições, questão de negro, perseguição da polícia, né? Quem era do PT, quem era comunista, tinha uma vista daquela época muito difícil, mas a gente conseguia furar essa bolha porque a gente estava nas comunidades conversando, mostrando que a realidade era brigar pelos direitos do povo, e aí foi assim que a gente construiu esse debate dentro do PT, e aí termina saindo para fora depois disso. Então, é um pilar importante do Partido dos Trabalhadores ter esse contato mais direto com o povo. Você falou que começou ali mais ou menos por 88, 89, então a gente tinha acabado de ter uma Constituição nova, né? E aí como é que foi esse processo de tá lutando também para que aquela Constituição comece a ser colocada em prática? Então, é a Constituição chamada Constituição Cidadã. Primeiro, garantir os direitos do povo, e a gente, por isso que eu digo, quando a gente vai construir nas comunidades, a gente explicava isso, o que era a Constituinte, como é que a gente ia fazer isso, quais eram os direitos que a gente devia ter, tinha que acompanhar, né? E eu acho que isso foi importante. Na época, o próprio Lula era deputado federal, virou deputado para poder defender a Constituinte enquanto presidente do PT naquele momento. Então, eu acho que a gente foi construindo isso, como eu falei aqui, no dia a dia, a importância da política na vida do povo, né? Isso é muito importante, todo mundo tem que entender o que é a política na vida de cada cidadão. E foi isso, né? E depois eu entrei na URB Recife, né? Em 88, e aí a gente foi já na Constituição, foi quando a Constituinte garantiu fazer os sindicatos de servidores municipais, fundar os sindicatos, e aí a gente ajudou também na fundação do sindicato dos servidores municipais, o Sindserp. Né? E lá para cá, na construção, a gente, como você falou no início, hoje eu estou como presidente do sindicato, né? Presidente do PT Municipal do Recife pela 6ª vez, né? E sou membro também da direção nacional do PT. Eu acho que para mim foi uma grande honra estar na direção nacional do PT, a importância disso. Né? A gente vem da periferia, vem de um bairro feito Santa Amaro, construindo com muita violência na época. Reconhecimento, né? Isso é muito bom para a gente, porque é um reconhecimento, fortalece a nossa luta. Exato. Tá?
para todos os atos que a gente vai tomar na frente. Eu acho que foi isso que dá muita força a gente, uma construção de base, de luta, de construção do dia a dia da vida das pessoas. Com certeza. E Osmar, você falou um ponto que eu acho crucial, assim, que é quando a gente pega para, de fato, levar o poder legislativo até o povo, que é talvez uma das bases que esteja mais fragilizada recentemente, principalmente quando a gente para pensar na ascensão da extrema-direita, na crescente das redes sociais. Então, como é que o PT, você coloca pra gente, ele tem lidado com essas mudanças e talvez tentado retornar a esse ensinamento de chegar mais junto na comunidade e levar de fato o conhecimento? Primeiro, eu acho que os primeiros governos de Lula, os 3 primeiros lá na frente, muita gente que era da luta, de classe, de sindicato, deixou a questão dos sindicatos para viver na estabilidade do poder, né, do governo Lula, do governo Dilma, do governo do PT, ajudar nessa construção e deixou as lutas de classe para trás. E aí a gente vem notando isso, o PT vem se organizando para voltar a isso, já voltou, já na verdade, dentro dos movimentos sindicais a gente já vê as pessoas se mobilizando, se articulando mais junto dos sindicatos e do povo, como também na questão estudantil, né? A questão de moradia. Então, você vê que o Lula é um cara que hoje que mais defende a questão da moradia, né? Um investimento altíssimo, mas é porque sabe da dificuldade do povo, né? Porque na periferia é difícil. Então, eu acho que isso foi muito importante na vida das pessoas e a gente tem que entender que é muito, muito significativo Lula ganhar essa eleição, tá? Para continuar a garantir os direitos da sociedade, que para a direita, para a extrema-direita, inclusive, é contra todos os movimentos sociais que nós defendemos. A gente está vendo, né? Inclusive agora, né? Isso. E com o governo Temer e o governo Bolsonaro, tiraram todos esses direitos, né? Teve que arrumar a casa, Lula, nesses 4 anos, tentando arrumar a casa e garantindo os direitos para o ProUni, tantos outros que Lula criou no país para que dá direito ao cidadão mais pobre, às pessoas mais pobres, de cores, de negros, do movimento LGBTQIA+. Então, acho que isso é fortalecer o cidadão, é fortalecer a classe trabalhadora. Então, acho que é uma síntese muito interessante que você traz, principalmente porque eu, no local assim, de ter sido muito beneficiado, minha mãe foi beneficiária do Bolsa Família, então foi um programa importante. Eu também entrei na universidade pela lei de cotas, então assim, sou muito cria de todo esse sistema de tentativa de avanço mesmo da população brasileira. E eu acho que o governo Lula, ele se baseia muito nisso. Acho que uma das coisas mais brilhantes que ele consegue fazer é essa tentativa de nivelação, né, das classes. Então eu queria saber de você, Osmar, esse ano a tentativa de reeleger Lula, mas para além dele, também se torna importante, isso dados os acontecimentos recentes, a eleição de um Congresso que trabalhe junto com ele, que de fato vá apoiar todas as leis, que vá apoiar todas as vieses. Muito importante, né? A gente tem hoje 2 senadores, que vai ser a eleição desse ano, 2 vagas para o Senado. A gente tem que garantir a reeleição do companheiro Humberto Costa. Em primeiro lugar, tem que ser o cara do Lula, e na verdade ele é o cara do Lula em Pernambuco. As outras candidaturas vai ter o apoio do Lula, mas ele, de fato, é o candidato do Lula, é o cara do PT, é o cara que construiu e fundou o PT em Pernambuco. Então a gente está muito firme nessa luta de garantir a reeleição do companheiro Humberto e precisamos discutir, né? O PT definiu a chapa junto com o João Campos, né, que tem Marília Reis, mas que uma boa parte do PT também não vai com o João Campos, né, e com certeza também não deve ir com Marília Reis. Então, é importante a gente frisar quem vai ser os candidatos. O Lula precisa, na verdade, hoje, de ter um palanque forte em Pernambuco. Precisamos crescer aqui no Nordeste, né? Nas últimas pesquisas passadas, a nossa chapa com o Lula perdeu 8% dos votos no Nordeste. Precisamos recuperar isso quando a gente amplia esses palanques, né? Tá, de fato, aí hoje, Raquel Lira já fala em nome de Lula, já coloca o investimento que ele fez para Pernambuco, a importância, né, dos investimentos para Pernambuco. O próprio Ivan Moraes, que aparece com 2% das pesquisas. E para a gente o importante não é só aparecer nas pesquisas numericamente,
mas sim construir a política junto com a gente. É. E a gente tem certeza que esse companheiro Ivan Moratti tem essa construção política, a consciência de que é preciso apoiar os candidatos que de fato vão representar o povo no Senado e na Câmara Federal. A gente só tem hoje aqui em Pernambuco um deputado, que é o companheiro Carlos Veras, que é o presidente atual hoje do PT estadual, né? Mas a ideia da gente é ampliar essa bancada federal, né? Garantindo aí a nossa chapa, uma chapa hoje muito forte, eu acho que vai fazer de 4 a 5 deputados federais, né? E precisamos que nessa federação, né, que apoia Lula, tenha mais gente do PT eleito para deputado federal e que os 2 senadores sejam os senadores que vai votar com Lula no Senado. Não podemos deixar a extrema-direita avançar. Nem eleger uma bancada grande de federal e nem eleger senador em Pernambuco, porque Pernambuco tem história, tem nome, e o nome dele chama Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu daqui, um retenente do Nordeste. Exatamente. E Osmar, a gente vê que você falou dessa aproximação de João Campos. Como é que tá as conversas, assim, diálogos que vocês têm enquanto PT com os outros partidos também, principalmente talvez com o PSD, que seja o que está mais se aproximando, por essa questão de ampliação de palanque? Como é que estão se dando diálogos? Isso, na verdade, todo mundo entende que o João Campos ele é presidente nacional do PSB. Naturalmente, existe uma aliança nacional, eu acho que em 15 a 17 estados, que vai estar PT e PSB junto, com outras frentes, né? Com outras frentes, inclusive Bahia, Fortaleza, Ceará. O PSD está junto com o PT. Outros estados do Nordeste. Né? Isso, que apoia as candidaturas do PT também. E aqui eu não tenho dúvida que Raquel vai se colocar nesse momento certo para também apoiar, para crescer. Agora, a nossa aliança firmada é com o PSB, mas existem dissidências aqui, e é bem claro hoje, tanto na Assembleia Legislativa e como maiores lideranças nossas aí, de vereadores, que hoje já apoiam Raquel Lira, né? E apoia Humberto, e apoia Lula, e precisamos definir, né, a política para poder barrar a extrema-direita, né? Mas não pode ter um centralismo muito duro em cima daqueles que não querem estar com o João Campos. Primeiro porque eu particularmente sempre defendi a Frente Popular de Pernambuco, né, com o PSB, essa aliança, e hoje a gente enxerga e começa a enxergar, tá, que é uma farsa o PSB em Pernambuco. Tá? É uma farsa e derramado em escândalos, desde o governo do pai dele, né, até hoje no governo dele. Inclusive ontem a Polícia Federal teve na Prefeitura do Recife, e você vê que recursos federais que vieram para cá, para a educação, 52 milhões, né, em vez de ser investido na educação do Recife, foi para escritório de advogados amigos do João Campos. Então, a gente não pode estar junto numa política que tira dinheiro da educação, né? O nosso governo, o governo federal do companheiro Lula, é o cara que mais investe em educação no Brasil todo. É um pilar importante, né? Que é o tema mais importante, é educar as pessoas, que as pessoas consigam ter grau de consciência importante. Na hora que ele estuda, que ele lê, ele vai aprender. Ele vai saber o que é a vida de fato. Então, a gente não pode admitir isso, né? Eu particularmente não admito isso, não vou estar no palanque de João Campos, apesar de ser presidente do PT de Recife, né? Mas porque eu entendo que não é um bom para o PT. Tá? O PT hoje precisa ter uma liberdade maior em Recife e em Pernambuco. Eu acho que a derrota de João Campos vai ser muito importante para o povo de Pernambuco, para acabar com aquela história da família Campos e Arraes, né? E garantir ao povo de Pernambuco mais investimento, mais trabalho, né? E a gente assim até entende às vezes não concordar com a política do PSD, porque é um palanque meio misturado lá, mas a gente vê hoje Raquel Lira como uma pessoa que não veio para disputar a política, ela veio para trabalhar pelo povo do Recife, até a forma dela chegar a ser governadora de Pernambuco, né? Perdendo o marido um dia antes da eleição, no dia da eleição, né? E como ela diz, eu vim para trabalhar, eu não vou me preocupar com a eleição só no momento certo. Então eu acho que esse é o grande papel, de não estar perseguindo as pessoas, de não estar querendo calar as pessoas. Eu acho que a política ela tem que deixar as pessoas se libertarem, falar o que quer. Não pode ser através da pressão política ou da máquina administrativa, que isso o PSB usa bem. Usa a máquina administrativa para tentar calar as pessoas, para pressionar as pessoas, para ir para cima daqueles políticos e das lideranças
que são contra eles. Uhum. Ele não pode fazer isso. Não, o direito não. democrático de que as pessoas se externarem para a sociedade se colocar não pode ser perseguido. E a gente tem que ter essa réplica junto com os políticos, não pode ser unilateral, né? Então a gente tem que sempre estar num debate, que a gente consegue crescer mediante o debate. Para você, que é importante também, como vereador, estar em contato com o público, as pessoas que vêm aqui, as pessoas que você vai até elas para conversar, para tentar resolver os problemas, porque são diversos problemas que perpassam educação, saúde, segurança. E pegando esse gancho, Osmar, eu queria saber, caso Raquel Lira vença a disputa, a gente pode esperar uma aproximação, essa aproximação mais conjunta com o PT, e aí talvez a nível nacional, mais essa aproximação de Raquel Lira com Lula? Veja, eu já entendo que existe uma aproximação de Lula com Raquel e Raquel com Lula. Primeiro, como eu falei aqui, são muitos investimentos, tá? Que o Lula fez aqui, não só na educação, a Transargentina está aí, já Lula vem aqui só para assinar, né? E outras obras de investimento de infraestrutura para Pernambuco, como o Porto de Suape, né? Que hoje é visto como foi um grande investimento, gasta muito dinheiro no governo do PSB, né? Que deveria estar voando, o Porto de Suape, e não está por conta do atraso do governo do PSB, dos dois governos, tanto Eduardo Campos como Paulo Câmara. Mas a gente vê hoje, de outra forma, a gente vê hoje um investimento claro, político, e eu acho que essa relação da governadora, junto ao presidente Lula e junto à direção nacional do PT, tem um debate importante. Eu não tenho dúvida que a governadora vai ganhar a eleição, não tenho dúvida, uma pessoa que tem 67% de aprovação de um governo, é muito difícil perder a eleição. Né? E isso vem mostrando, no dia a dia, ela crescendo nas pesquisas. Então eu acho que ela ganha a eleição, essa aproximação com o Lula está firme, ela vai declarar isso no momento certo, né? E vamos continuar essa luta. Lula ganha a eleição, ela ganha a eleição. Essa aproximação vai ser maior, inclusive, da relação com o PSD. A nível nacional, a gente sabe que eles têm um candidato, né, que é o Caiado, mas que eles liberaram alguns governadores para apoiar a candidatura que quiser, e a maioria desses companheiros que estão sendo liberados vão apoiar Lula, como a governadora Raquel Lira e outros. Então, é preciso a gente começar a garantir esse direito e enxergar um passo mais na frente. Né? Porque a gente aqui, por exemplo, tivemos várias intervenções no PT de não poder ter candidatura própria para prefeito ou para o governo do Estado, porque o PSB intervia e terminava a direção nacional intervindo no PT estadual e municipal, e a gente não ter o direito de ter candidato. E eu acho que, assim, com essa derrota de João Campos, nessa eleição de 2026, o PT volta a respirar em Pernambuco, em Recife, e com grande chance de disputar a eleição de 2028 e ganhar a prefeitura do Recife, até porque a gente deixou um legado de 12 anos do PT, construindo o governo municipal com muito debate nas comunidades, que era o orçamento participativo, que é o grande alvo do PT a nível nacional hoje, voltar tanto a nucleação de base, de filiação ao PT, como a questão do orçamento participativo no Brasil todo, ouvindo as pessoas, investindo dinheiro onde as pessoas acham que tem que ser investido, porque o dinheiro não é do poder público, o dinheiro são dos impostos que todo cidadão paga e ele tem que garantir para onde vai ser investido esse dinheiro. E Osmar, então, é uma meta do PT municipal conseguir essa prefeitura para a próxima eleição. Acho que daria uma folga melhor para vocês conseguirem até trabalhar. Eu gostaria também de perguntar um pouco da sua atuação, como é que está sendo agora e talvez como é que ficaria numa possível eleição de um prefeito do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade do Recife. Eu acho que o PT tem grandes nomes, tá? Todos os nomes do PT é muito importante, até porque o PT tem hoje 30 a 35% da simpatia do povo de Pernambuco. Isso são pesquisas, né? Recife tem uma grande história, por isso que a gente precisa se libertar de alguns outros lideranças para que a gente possa fazer política de verdade. Eu estou no meu 6º mandato, né? Acho que é 2 meses, 3 meses atrás. Eu era suplente, sou suplente de vereador, perdi a eleição por 50 votos. Eu tive 9.300 votos, foi uma votação grande, mas ficamos na suplência.
E aí, o grande debate era o fura-fila, né? O barriga de aluguel, como a gente queira chamar, né? Aqui no Recife. Que o João Campos pegou um filho de um juiz que ajudou ele né, nos processos e botou na frente um TCD. E eu acho que isso foi o maior absurdo, porque é isso que eu digo, educação. As pessoas estudam, fazem concurso para poder ter o seu direito garantido, e vai alguém e tira esse direito. Se a gente não abre a boca, se a gente não fala, não abre uma CPI. Aí no momento que eu assinei a CPI, o prefeito João Campos, de imediato, né, tirou o secretário da pasta que eu estava. Então passei 2 meses fora da Câmara Municipal. Não tenho nenhum problema disso, porque eu continuo minha luta, continuo meu trabalho. E a gente fez esse trabalho grande de enfrentamento à gestão, né, dentro do sindicato, porque estava na campanha salarial, que é começo de janeiro, mas ele só começou a campanha em março, né, a querer reunir, fazer as negociações com muita dificuldade. Vocês, né? Isso, então a gente brigamos muito, muito movimento de creche fechada, várias emissoras de televisão procurando a gente para firmar o rodízio nas creches, porque não tinha, estava tendo aula. Então foi um trabalho muito, muito grande, exausto, mas muito bom. Porque a sociedade e os trabalhadores reconhecem isso, né? O prefeito tenta radicalizar e perseguir, né, a gente que é do sindicato, por conta de Osmar Ricardo, ser o vereador e ser presidente do sindicato, isso mexe muito com ele. Né? E eu acho que a gente veio fazendo um trabalho nessa retorno meu agora, que faz mais ou menos 30 dias, um retorno de mostrar o que é o PSB, mostrar quem é o governo João Campos, né? Para o Pernambuco todo, porque as pessoas precisam saber quem é ele. Precisam saber quem é o PSB. O PSB que persegue, que tenta intimidar as pessoas, que em vez de gastar o dinheiro e ouvir as pessoas, investir o dinheiro em lugares corretos, porque é uma grande coisa, a gente discute muito meio ambiente. Ele está lá no parque ali, destruiu 41 árvores. Ah, mas ele vai plantar como e quanto custa cada árvore desse que ele vai plantar. Então, plantar. Então é preciso que a gente observe o volume de dinheiro que é gasto com isso, tá? Foram 5 milhões de urbanização num Parque Eduardo Campos e a gente não vê lá uma área verde, bem verde, a gente não vê árvores de verdade, né? Vê árvores de plástico. Então, veja, ele não cuida do meio ambiente, esvaziou a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação, que também é do PT, hoje existe e funciona por conta do governo Lula, o Minha Casa e Minha Vida. Então, mostra que assim, o que funciona no Recife hoje, muita coisa é do governo federal. O Hospital da Criança, mais de 80% verba federal. E ele não diz isso para a sociedade, ele não fala para a sociedade. Só fala que está entregue, né? Que está entregue, que é do governo, né, da prefeitura. Eles deviam ter clareza de dizer o que é investido do governo federal. Eles deviam colocar as placas do governo federal junto com a placa dele, dizendo que isso é parceria. Porque qual é o problema de esconder o que Lula investe em Recife? Né? Não dá para esconder. Eu acho que a gente está fazendo isso, eu acho que a gente tem grandes nomes em Recife. Né? Assim, tem um companheiro João Paulo que já foi prefeito, você tem um Carlos Vera, que é um cara novo que é deputado, você tem uma Liana, né? E tem outros, né? Tem um companheiro Humberto, que vai ser senador, não tem nenhum problema dele ser candidato a prefeito do Recife pelo PT. O que a gente tem que fazer em Recife é implantar um modo petista de governar, para que a sociedade possa discutir de coração aberto, sem perseguição, sem arrogância, sem autoritarismo desse governo que está aí hoje, né, que tenta calar a boca de vários vereadores dessa casa. Só que eu acho que agora eles não conseguem mais fazer isso. Né? Hoje já tem 13 vereadores contra o PSB na Câmara Municipal, que o ano passado ele não tinha. Né? Tinha um número bem reduzido, 5, 6, e hoje já são 13 vereadores de oposição contra ele nessa casa. Né? E vai crescer mais. Só basta ele perder a eleição de governador agora, que a gente da bancada dele, inclusive, vai sair para vir para cá. Tá? Porque vê também, dentro do PSB, existem perseguições grandes. Dentro do PT a gente está tranquilo, porque a gente tem ideologias diferentes, tem vários grupos políticos, todo mundo sabe disso. O PT não é homogêneo só de uma tendência, tem várias tendências políticas, mas conseguimos conversar, conseguimos organizar o PT, e na hora de estar junto, vai estar todo mundo junto. E eu tenho certeza que a gente vai estar junto na reeleição de Lula, do Humberto,
do outro senador que o PT vai discutir, que está o nome de Marília aí, mas a gente precisa ampliar. E eu acho que assim, a importância de ter mais de um palanque em Pernambuco é garantir a Lula uma vitória no Nordeste grande e buscar o restante dos votos que a gente tinha perdido para a extrema-direita aí, que era 8% do Nordeste. Então recuperar e fazer todo esse trabalho de continuar a reconstrução e avançar ainda mais. 2028, estamos aí presentes, com certeza o PT tendo uma candidatura forte e brigar pela Prefeitura do Recife. É isso. Muito obrigado, Osmar Ricardo, pessoal Aurora PE e agência JC Mazella. Essa foi a nossa entrevista com o vereador da cidade do Recife, Osmar Ricardo. Agradecemos a participação dele e também todos vocês que estão aí assistindo a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado a vocês que fazem aí a Aurora PE e aos ouvintes que estão aí assistindo a gente.